Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Este capítulo, nós temos que ler ele com um pouco de paciência, porque ele vai trazer algumas narrativas e nem sempre na ordem cronológica. Por exemplo, começamos este capítulo com um cântico de Ana ao Senhor, por ocasião de ter sido abençoada, engravidar de Samuel, em poder deixar Samuel para ser criado ali pelo sacerdote e servir ao Senhor. E nós vemos na primeira parte desse capítulo justamente trechos desse cântico. Por exemplo, aqui logo no primeiro versículo, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, ninguém é santo como o Senhor. Ou seja, havia uma profunda alegria dentro do coração de Ana por tudo que Deus tinha feito. Então nesse capítulo 2, esse primeiro trecho, você vê os trechos desse cântico, ou seja, a alegria de Ana por ter sido agraciada e abençoada pelo Senhor. Só que em seguida já vai entrar a narrativa dos filhos de Eli. A palavra diz que os filhos de Eli, eles eram homens malignos e não se importavam com o Senhor e estavam ali desprezando as ofertas do Senhor, ou seja, tratando a oferta que era para o Senhor de forma inadequada. Até no versículo 17 diz assim, olha, era muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor, ou seja, embora eram filhos do sacerdote Eli, faziam o que era mal diante do Senhor. Em seguida já vem uma narrativa de Samuel, e é por isso que eu disse que esse capítulo a gente tem que ler ele com um pouco de calma, porque os temas assim são temas diversos e eles vão e voltam, e a gente vai ver isso aqui. Após falar de Hofni e Finéias, vem aqui a história de Samuel, dizendo que Ana, uma vez por ano, fazia para ele uma túnica para que ele pudesse oferecer sacrifício, o sacrifício anual. E ele via essa disposição de Ana em ainda ajudar o seu filho, mesmo que de forma simples, fazendo ali uma estola sacerdotal para o seu filho. Então ele orava por esse casal, tanto por Eucane quanto Ana, e a palavra nos diz que o Senhor abençoou Ana, e ela sempre engravidava. Após Samuel, quer dizer, ela deu Samuel para ser dedicado ao serviço do Senhor, a palavra nos mostra que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E enquanto dizia que Samuel estava crescendo no seu serviço, diante do Senhor, enfim. E aí, neste mesmo capítulo, já volta de novo ao contexto de Eli repreendendo seus filhos. Então, o que nós vamos enxergar deste capítulo? Nós vamos ver que Ana estava muito feliz por ter sido agraciada por Deus. E mostra-se também a trajetória de Samuel crescendo diante do Senhor, servindo, sendo usado realmente por Deus ali no serviço do templo. E mostra também a infidelidade dos filhos de Eli, embora sacerdote. E mostra na parte final do capítulo tanto a repreensão de Eli com seus filhos, dando ali, realmente chamando eles para a realidade, olha, dizendo, vocês fazem cada coisa assim abomináveis aos olhos do Senhor. Um dos exemplos aqui, que começa no versículo 22, Eli já era muito velho e ouvia tudo que seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Então assim, aqui acho que já cabe um excelente parêntese sobre esse cenário. A questão da corrupção moral dos sacerdotes não é uma questão que é nova. Às vezes eu vejo as pessoas ficando escandalizadas com pastores aí que são pegos em adultério, fazendo filho com outras mulheres, essas coisas. Mas esse tipo de comportamento, que é um comportamento humano pecaminoso, ele já é desde sempre na história de Israel. Claro que nós não vamos olhar isso assim, é normal, é nossa, é a coisa mais comum do mundo. Claro que não é assim que temos que olhar. Mas nós não deveríamos estar tão escandalizados quando notícias como essa surgem, porque nós estamos lendo aqui na Bíblia que filhos de um sacerdote, que era um grande sacerdote, tinham comportamentos que eram execráveis. Além dessa questão de se deitar com as mulheres, desprezavam as ofertas, ou seja, tudo que era ruim estava chegando ao ouvido de Eli. Eli já era velho e ele dá uma chamada, uma correção nos seus filhos, dizendo o seguinte, olha, quando você peca contra uma pessoa, existe alguém que pode interceder, mas e quando vocês pecam diante do Senhor, diante de tudo que vocês estão fazendo? Ou seja, ele não deixou de falar a verdade aos seus filhos, e aí um homem de Deus vai até Eli e diz o seguinte, olha, Eli, é o seguinte, por acaso o Senhor está inerte em todas essas situações? E aí ele traz um histórico sobre a realidade de Deus diante do povo de Israel, dizendo o seguinte, olha, o Senhor
não livrou este povo aqui das mãos do faraó, e vem trazendo, né, todo esse contexto histórico de Israel, e diz o seguinte: na tua casa você está sendo negligente em punir esses seus filhos que são filhos ruins, que é aqui que está muito claro, né? A pergunta desse homem de Deus, né, essa profecia foi tão severa que, se você ver aqui no versículo 29, por exemplo, diz o seguinte: por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas e cereais que ordenei que fizesse na minha morada? E aí questiona o próprio Eli: e você, por que honra mais os seus filhos do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Ou seja, ele também estava sendo duramente confrontado pelos erros dos seus filhos. Então, aqui, quando vem essa profecia contra a casa de Israel, o resumo desse contexto todo é: já que esse povo, já que esses dois, né, Hofni e Finés, não estavam ali preocupados em servir ao Senhor da forma correta, né, já que esses filhos desonravam o sacerdócio, que nenhum deles então viveria para ser velho, ou seja, nenhum deles teria uma longevidade de vida. Olha que profecia severa que veio contra esses que estavam ali desonrando aquilo a qual Deus havia determinado que fizesse. Então é algo muito sério. E aqui, quando a gente olha, por exemplo, o versículo 34, e o que vier a acontecer com os seus dois filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, não pense você que os erros desses falsos pastores, dos sacerdotes, passam despercebidos diante dos olhos do Senhor, porque não passam. E aqui está muito claramente o que ia acontecer com esses dois, e ainda avisando ele: olha, justamente o sinal, eles dois vão morrer no mesmo dia. Imagine você o que deveria ser para Eli escutar esse tipo de coisa, esse tipo de profecia que não era uma profetada, né? Nós vamos ler aí ao longo dos capítulos que essa profecia se cumpre. Imagine você sendo Eli, recebendo, né, essa dura repreensão de Deus e sabendo que não havia nada que ele pudesse fazer, porque ele já havia, enfim, falado, alertado seus filhos. E isso é um fato, né? Tanto Hofni e Finés, esses sacerdotes que faziam essas coisas abomináveis, eles tiveram muito tempo para poder se arrepender e não o fizeram. Então, nós não podemos ser enganados em relação a isso. Nesse capítulo 2, como eu disse que eram muitas informações e muitas narrativas, né, quais são os nossos olhares? O primeiro, olhar então para a gratidão de Ana, que nos mostra que nós devemos realmente viver uma vida de gratidão a Deus por tudo o que nós recebemos nas nossas vidas. Mostra que, uma vez que Samuel foi dedicado a servir, que Deus também cuidava dele porque ele estava crescendo, e a mãe ainda era participante, ainda que de forma indireta, desse serviço a qual Samuel estava designado. E também nos mostra que os sacerdotes, alguns sacerdotes ao longo da história de Israel, se mostraram corruptos, não valorizaram aquilo que deveria ter sido valorizado, ou seja, transgrediram as leis de Deus, assim como é também nos nossos dias. Nós não podemos ter ilusões sobre isso, e nos ensina que estas coisas terão as suas recompensas, e isso nos dá esse alerta de que, embora saibamos que infelizmente neste mundo nós vamos ainda ver muitos e muitos outros escândalos parecidos como esse, que nós não nos esqueçamos de nos mantermos firmes no caminho da santidade, porque certamente a recompensa vem, e quando vem a recompensa nesses contextos não é uma recompensa boa.